Gilberto pode sair do Cruzeiro? Está caminhando para isso? O HG, nesse momento não. Eu estava conversando com uma boa fonte sobre a situação do Gilberto e o que me passaram é que existe a possibilidade de saída ao fim da temporada. O próprio jogador cogita essa alternativa e aí pensa em talvez a partir de 2024, quando ele ainda teria contrato em vigor com o Cruzeiro, atuar por uma outra equipe, seja do futebol brasileiro, seja do exterior, mas existe essa possibilidade pensando para a próxima temporada. Neste momento, não. Até porque no Brasil ele não conseguiria jogar por outra equipe da elite do futebol brasileiro, porque já completou 7 jogos ou mais na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para esse momento, ele pensa em permanecer, pelo menos até o final da temporada. E aí, a partir de 2024, janeiro, ele vai decidir o que fará do futuro da carreira, cogitando, sim, essa possibilidade de saída. Muito bem. Ô Valu, ontem nós falávamos aqui, ontem não, hoje é quarta, nós falávamos na segunda-feira, antes do programa e no programa também, cara, não é questão de quando a gente cita o nome, como eu citei há pouco, do Vargas, do Hever, não é que você persegue o cara, mas tem algumas situações que inevitavelmente elas precisam ser expostas. O Gilberto dificilmente vai ter sossego para jogar no Cruzeiro. Ou não é jogar no Cruzeiro, vai ter sossego, por exemplo, o Cruzeiro vai jogar aqui no Mineirão. Você já imaginou? Se ele entra como titular, aí dá o nome dele, aparece o nome dele no telão, o torcedor vai cair de pau. Se põe ele no segundo tempo para entrar para resolver um jogo, a mesma coisa. Como é que fica essa situação? Como é que você está vendo esse movimento no meio da torcida? Eu vou falar uma coisa, já tomei muita pedrada e vou tomar mais, mas não tem problema. Eu entendo que o Gilberto não deve ser colocado de lado neste momento. Entendo também que não deve entrar, especialmente nos jogos em casa. Por exemplo, vai jogar contra o Grêmio, coloque ele no banco de reservas. Entendo que o Gilberto precisa de ser recuperado para o final dessa temporada, porque por incrível que pareça, aí é uma impressão que eu tenho por tantas coisas que acontecem no futebol. A gente vê suspensões, lesões, o elenco do Cruzeiro é curto, tem um departamento médico lotado, 7 jogadores, e o Cruzeiro pode sim ainda precisar do Gilberto no Campeonato Brasileiro. Neste momento, repito, acho que ele perdeu a utilidade e, claro, ele não queria atuar no nível que tem atuado. Isso é péssimo para o próprio jogador. A carreira dele, ela se constrói através dos níveis de atuação dele. Mas eu já disse também, o Pepa talvez tenha faltado com um pouco de sensibilidade para entender, não desgastá-lo tanto ao longo do processo, porque ele foi passando, a contribuição dele foi diminuindo. Primeiro os gols, depois lutava dentro de campo, até o ponto que literalmente no último sábado ele contribui com um erro muito importante, que depois acontecem sim vários erros coletivos, mas ele inicia. Então eu entendo que a palavra de momento para o Gilberto é recuperá-lo. Muito bem, eu gostaria de ouvir, Leotinho. Não, eu só fico pensando que assim, é só o futebol mesmo que pode virar essa chave para o Gilberto, né? As magias do futebol, o empoderável futebol clube, né? Que a gente fala sempre a gente destaca a respeito disso. É o fato dele numa partida fora de casa, porque eu acho que a situação dele dentro de casa, perante a torcida do Cruzeiro, vem se tornando um pouco insustentável, principalmente depois do que aconteceu no último jogo diante do Corinthians. Então eu imagino o seguinte, é ele ser útil para o Cruzeiro em um grande momento que seria uma vitória para cima do Grêmio, uma vitória fora de casa contra o Fluminense. Esse cara entrando em campo e fazendo um gol que deu os 3 pontos para o Cruzeiro. Que são aquelas coisas que só o futebol pode proporcionar, que é o tirar algo diferente numa situação totalmente adversa que ele está vivendo. Eu vou só dar um exemplo. Por muito pouco, o Pepa, o Nicão, um jogador que ficou fora dos planos, por muito pouco não foi embora do Cruzeiro. Se o Alisson faz o gol contra o Atlético Paranaense, que o Nicão deu assistência, e o Robert faz, a gente estaria falando, nossa, o Pepa recuperou o Nicão, hein? Que estava praticamente fora. Para colocar lá na então, frente. O detalhe do gol, como diz Carlos Alberto Parreira, muda muito a Mas você visão. sabe, tem uma coisa nessa questão do Gilberto, eu tinha amigos, que eu fico pensando a cabeça do Pepa, tá? Porque é o seguinte, o Pepa é um líder de um grupo, o Gilberto caiu em desgraça com a torcida, gente, isso é fato. Caiu em desgraça com a torcida mesmo. E não venha me dizer que foi culpa da imprensa, não, porque não foi não, tá? Não, porque quando é coisa ruim, a culpa é da imprensa. Mas quando o time ganha,
uma sequência de jogos, um título, ter uma temporada espetacular, ninguém coloca a imprensa como aliada, né? Então é o seguinte, eu não estou defendendo também não, porque tem chupisco em todos os segmentos. Então é o seguinte, eu fico pensando o Pepa, porque se ele, como líder, abandona o cara, aí é meio que, entre aspas, uma atitude reprovável. Se ele banca o cara, aí é porrada nele, vai morrer abraçado, bababá. Se ele escala fora e o cara resolve, ele fica mais à vontade para escalar em casa. Então é uma situação difícil, eu fico pensando como é que o Pepa vai administrar isso, porque administrar sua construção